O título da mensagem de hoje é Quando a bênção se torna maldição. Quando a bênção se torna maldição, amém? Eu queria que os irmãos abrissem a palavra de Deus em João, o Evangelho de João 3, amém? O Evangelho de João, capítulo 3. Quando a bênção se torna maldição. Ninguém aqui quer que a bênção se torne maldição, né? Queremos que a bênção do Senhor continue sendo bênção. É ou não é? Quem achou amém? João 3. Versículo 27 diz assim: ao que João esclareceu: um homem não pode receber coisa alguma a não ser que lhe tenha sido dada da onde? Do céu. Vamos levantar em nome de Jesus, vamos fazer uma oração. Aqueles que podem, que têm o milagre de poder estar de pé, amados, que beleza, que coisa boa estar saudável, que coisa maravilhosa, que sensação maravilhosa estar saudável. Eu sei porque às vezes eu tenho algumas dores às vezes, e como eu fico feliz, que não existe sensação melhor do que não sentir nada, de que não sentir dor, de que está bem, de saúde, coisa maravilhosa. Eu estou feliz demais, porque eu passei uma semana meio atribulada na minha saúde, mas hoje eu estou 110% e isso me traz uma felicidade. Então assim, meu Deus, glória a Deus que a gente pode ficar de pé, glória a Deus que a gente pode respirar, glória a Deus que a gente chegou aqui, amém? Pai, em nome de Jesus, essa é a Tua palavra, queremos colocar, Deus, a ministração dessa noite nas Tuas mãos, que eu venha verdadeiramente, Pai, diminuir para que o Teu Espírito Santo venha crescer. Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar pelos corações que estão aqui, que são a terra, Deus, em nome de Jesus, que vai receber a semente da Tua palavra. Que cada coração, que cada terra aqui, Pai, venha ser fértil e que a semente venha gerar frutos e frutos de excelência. Pai, pela autoridade dada pelo nome de Jesus, nós damos uma ordem agora no mundo espiritual, que toda potestade, Senhor, em nome de Jesus, que toda, Pai, palavra contrária, que tudo que venha nos tirar, em nome de Jesus, da atenção da Tua palavra, sai, em nome de Jesus, nós expulsamos agora, palavra contrária, espírito da preguiça, sai, em nome de Jesus, espírito de contenda e confusão, sai, em nome de Jesus. A Tua palavra será ministrada, ela será plantada e regada e vai gerar frutos, em nome de Jesus, e quem concorda diz, amém. Glória a Deus, poder sentar. Quando a bênção se torna maldição. Amados, eu não sei você, mas eu sirvo um Deus abençoador, amém? Quem serve um Deus abençoador? Dá um glória a Deus. Dá um glória a Deus quem serve um Deus abençoador. Nós servimos um Deus abençoador e a palavra de Deus diz que nada temos se do céu não for nos dado. Olha aí, Alisson, para essa esposa que está do teu lado também, de verde, os dois aí patriotas. Tu não receberia nada, se não receberia essa esposa bonita que você tem, se não fosse dada do céu. Foi Deus que te deu essa esposa. Na verdade Ele te emprestou, porque ela continua sendo de Deus, amém? Deus te emprestou ela. Nada temos se Deus não nos dá. Seu emprego, quem foi que deu? Foi a força do seu braço? Lê do engano, foi Deus que te deu. Foi Deus que nos deu. A mulher maravilhosa que eu falei que Deus me deu, a mais bonita que pisou na terra, foi Deus que me deu. E sou grato a Deus todos os dias pela esposa que Ele me deu, amém? Mas, amados, uma coisa muito importante é que a bênção, ela não pode ser maior que o abençoador. Diga para o seu irmão do seu lado: a bênção não pode ser maior que o abençoador. E muitas vezes nós não conseguimos andar em vitória, por quê? Porque muitas vezes nós valorizamos mais as bênçãos de Deus do que o próprio abençoador. Sim ou não? E é aí onde nós chegamos ao tema da nossa mensagem hoje. É quando a bênção se torna o quê? Maldição. No momento que nós começamos a amar mais a bênção, no momento que nós começamos a valorizar mais a bênção, nós incorremos num pecado muito sério chamado idolatria. Engana-se aquele que pensa que idolatria é simplesmente botar um santo na parede e acender uma vela. Idolatria, amados,
É quando nós damos mais atenção a uma determinada coisa do que ao próprio Deus. E aí engloba várias coisas. Engloba filhos, engloba trabalho, engloba carro. Quando nós amamos mais o que Deus nos deu, já não é mais bênção, já é maldição, porque você acaba se tornando o quê? Um idólatra. Amém? Eu queria que os irmãos abrissem em Mateus 10. Amém? Essa é uma das palavras, eu acredito que uma das mais fortes que Jesus falou. Mateus 10, versículo 30, a partir do versículo 37, são as qualidades de um cristão. São os pré-requisitos de um cristão. E aí eu quero falar para você de um verdadeiro cristão, porque nós temos que separar o que é cristão e o que é frequentador de igreja. Aí eu pergunto, você é um cristão ou você é um frequentador de igreja? Amados, cristão não é um substantivo, não é um título. Cristão é uma qualidade. A primeira vez que a palavra cristão foi mencionada na Bíblia foi no livro de Atos dos Apóstolos, sabia? Nem no Velho Testamento, nem nos Evangelhos não se ouve a palavra cristão. A partir de Atos dos Apóstolos é que pela primeira vez os discípulos são chamados de cristãos. E eu pergunto, por que os discípulos foram chamados de cristãos? Porque eles eram parecidos com Cristo. Então, cristão, amado, não é um título. Não é pelo fato de você frequentar a Igreja Batista Shekinah, ou quem está me ouvindo aqui, frequentar outra igreja, que você pode dizer, eu sou cristão. Cristão não é um título, cristão são qualidades. Cristão é alguém que anda como Cristo. Cristão é alguém que perdoa como Cristo. Cristão é alguém que fala como Cristo. E principalmente, cristão é alguém que ama como Cristo. Aí aquele povo começou a perceber que os apóstolos falavam e se portavam como Jesus Cristo. Aí a palavra de Deus fala em Atos, se não me engano, 16, se não me engano, sou ruim de endereço. Pela primeira vez, os apóstolos começaram a ser chamados de cristãos, porque eles eram parecidos com Cristo. E aqui em Mateus 10, versículo 37, são as qualidades de um verdadeiro cristão. Diz assim, a partir do versículo 37: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama, e aqui principalmente para as mães, e quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E aquele que não toma a sua cruz e não me segue, também não é digno de mim. Quem encontra a sua vida perderá, mas quem perde a vida por minha causa achará. Amém? Aqui, amados, Jesus Cristo nos mostra quais são as características de um cristão. Quais são as características e os pré-requisitos de um verdadeiro discípulo? Aí eu falo para você, se você não está pronto para amar Deus mais do que a sua esposa, você não é digno de Deus, não é digno de Jesus. Se você não está pronto a amar mais Jesus do que o seu próprio filho, você não está pronto para ser discípulo de Jesus. É isso que Jesus está falando aqui. Jesus está falando que a gente não tem que amar pai, mãe e filho, não. Jesus diz, ordem de prioridade. Uma coisa que eu e você nós temos que aprender, amados, é dar prioridade às prioridades. Parece uma redundância, né? Parece ser uma redundância. Mas nós temos que dar prioridade às prioridades. Aí diga para o seu irmão do seu lado aí para ele acordar. Irmão, dê prioridade ao que é verdadeiramente prioridade. E todo mundo conhece a palavra de Deus em Mateus 6,33. Quem sabe o que está escrito em Mateus 6,33? Fala aí, pastora. É isso que está escrito em Mateus 6,33? Buscai primeiramente prioridade e a sua justiça. Buscai primeiramente prioridade. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas que às vezes a gente faz ao contrário, busca primeiro, Deus acrescenta. Ordem de prioridades.
Deus fala, e Jesus ainda continua, não precisa abrir, mas Mateus 28:37 diz, o que Jesus diz? O grande mandamento: amará o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Este é o primeiro mandamento. E depois outro semelhante a esse é: amará o teu próximo como a ti mesmo. Amados, uma coisa que muitas vezes acontece é que nós acabamos amando mais as coisas. Nós acabamos amando mais as bênçãos de Deus. Deus quer te abençoar, sim ou não? Deus não é um Deus abençoador? Sim ou não? Quem recebeu uma bênção do Senhor essa semana aí? Levanta a mão. É bom ou não é? É bom ou não é? Mas o que nós não podemos é amar mais a bênção do que a Deus. A palavra de Deus diz que onde está o seu tesouro, ali está o quê? O seu coração. É ou não é? E normalmente, nós despendemos mais tempo e atenção naquilo que é a nossa prioridade, sim ou não? Nós priorizamos aquilo que para nós é mais importante. Nós damos maior tempo para aquilo que é mais importante na nossa vida, é ou não é? Você não despende maior tempo naquilo que é mais importante? Aí eu pergunto para você nessa noite: aonde você tem dispensado a maior parte do seu tempo? Pois aí é o teu tesouro. Onde você tem se esforçado mais? Pois aí está o seu tesouro. Aí eu pergunto: o teu esforço tem sido na direção de Jesus ou tem sido em outras direções diferentes? Uma bênção, um trabalho, ou seja lá o que for. Amém? Em que mais você tem despendido o seu tempo? Em que mais você tem despendido o seu tempo? Em que mais você tem desgastado? Em que mais você tem pensado? Em que mais você tem se preocupado? Pois aí está o seu tesouro. Pois aí, porque a palavra de Deus diz: onde está o seu coração, onde está a sua atenção, onde está o seu tempo, onde está a sua dedicação, aí está o seu tesouro. E Deus diz o quê? Buscai primeiro o quê? O reino de Deus. E muitas vezes, amados, nós andamos em círculos, por quê? Porque nós invertemos as ordens de prioridade de Deus. Você tem tido um tempo de qualidade com Deus? Você tem tido um TSD de qualidade? Você tem separado um tempo precioso da sua vida, do seu tempo para Deus? Sim ou não? Você tem orado? Você tem tido tempo para ler a Bíblia? Você tem tido tempo para adorar a Deus? Você tem tido tempo para contemplar a criação de Deus? Ou a sua vida está tão corrida? Muitas vezes, amados, a gente não tem tempo nem de contemplar. Eu tenho o hábito de acordar de manhã cedo, minha esposa sabe, eu acordo 10:45 da manhã para fazer meu TSD, meu tempo com Deus. E ali, ainda mais agora que está o tempo quente, o que eu faço? Eu vou lá para a rua, eu deito no chão, no quintal, e fico olhando as estrelas, contemplando a criação de Deus, sem pressa e sem pressão. Eu acordo 10:45 por quê? Porque eu sei que quando bater 6:30, começa a correria. Pega a criança, leva, vai para o café e não sei o que, e vai para o trabalho e volta, e leva a Leandra para a escola e faz o café da Leandra. Mas eu decidi de todo o meu coração dar prioridade a Deus. Acordo 10:45 da manhã e tenho até as 6:30 com Deus. Ali eu oro, ali eu fico contemplando as estrelas. Você já parou para... Quanto tempo faz que você não para contemplar as estrelas? Quanto tempo faz que você não olha e fica olhando? Nossa, que coisa maravilhosa a criação de Deus. Quanto tempo faz que você não faz isso? Quanto tempo faz que você não para olhar um passarinho pousando, a beleza de um passarinho pousando numa árvore? Quanto tempo faz que você não para ver a beleza de Deus? A correria é tão grande, né? Mas em nome de Jesus, hoje nós vamos sair daqui com o coração transformado, amém? Quem crê diz amém. O nosso Deus é um Deus abençoador. Ele ama nos abençoar.
inclusive aqui na terra. Aqui na terra também Deus nos abençoa. O problema é quando amamos mais a bênção que o abençoador. O problema é quando a bênção que Deus nos deu se torna uma pedra, uma desculpa para não focarmos em fazer a vontade de Deus. O problema é quando essa bênção se torna uma desculpa para você não vir à igreja. O problema é quando essa bênção se torna uma desculpa para você não cuidar de alguém. O problema é quando essa bênção se torna uma desculpa para você discipular, para você amar. O problema é esse. Aí eu pergunto, você tem discipulado? Não tenho tido tempo, eu trabalho demais. Eu não tenho tempo de fazer a vontade de Deus. Eu não tenho tempo de vir à igreja. Eu não tenho tempo de discipular, porque eu trabalho demais. Aí infelizmente, eu quero dizer para você, com muito amor e carinho, o seu trabalho está se tornando uma maldição. É forte. É forte. Isso é muito forte, amados. O problema não é possuir as bênçãos. O problema é quando as bênçãos possuem você. Quem entendeu? O problema não é possuir bênçãos. O problema são as bênçãos possuir você. O problema é quando as bênçãos de Deus começam a possuir o seu tempo, começam a possuir o seu pensamento, começam a possuir as suas ações. O problema é quando as bênçãos começam a se tornar mais importantes do que o abençoador. Esse é o problema. Esposas e maridos são bênção ou maldição? Bênção, sim ou não? Quem concorda que maridos, quer dizer, uns eu acho que nem é tanto assim, né? Uns acham que nem é tanto assim. Mas marido e bênção não é bênção? Sim ou não? Gênesis 3, versículo 8. Primeiro livro da Bíblia, diz assim: Gênesis 3, a partir do versículo 8, diz assim: Naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, o homem e sua mulher ouviram o som da movimentação de Javé, Deus, que estava passeando pelo jardim, e procuraram esconder-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus convocou o homem e indagou: Onde é que estás? O homem declarou: Ouvi o som do teu caminhar no jardim, e vendo que estava nu, tive receio. Por essa razão me escondi. Então Deus questionou: E quem te fez saber que estavas nu? Comeste então da árvore que te proibi para comer? Replicou o homem: Foi a mulher que me deste por auxiliadora. Ela me deu do fruto da árvore e eu comi. Ao que o Senhor Deus inquiriu a mulher: Que é isso que fizeste? Redarguiu a mulher: A serpente que me enganou, eu comi. Amados, aqui nós vemos esse fato que ocorreu no jardim do Éden, quando Deus falou a Adão: Não é bom que você fique só, então eu vou te abençoar, vou te dar uma mulher. Isso que é bênção, né? Glória a Deus. Adão, eu vou te abençoar, eu vou te dar uma mulher. Glória a Deus, é uma bênção. Mulher é uma bênção. Mulher é uma bênção. Glória a Deus. É assim como o marido também é uma bênção. Um abençoa o outro. Mas o problema é que aqui o quê? Adão valorizou mais o que a mulher disse do que o próprio Deus. Adão valorizou mais a sua esposa do que a ordem dada por Deus: Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o que aconteceu aqui? Adão valorizou mais a bênção do que as palavras do Senhor. E muitas vezes isso acontece na nossa vida. Muitas vezes a nossa esposa acaba nos tornando pedra de tropeço. Muitas vezes o nosso marido acaba nos tornando pedra de tropeço. Não, eu não posso ir na igreja porque eu tenho que deixar a comida pronta para o meu marido. Eu não posso discipular porque eu tenho que dar atenção para minha esposa. Amados, a palavra de Deus diz que nós somos meros mordomos. Tudo que Deus nos dá, na verdade nos empresta, não é nosso, é de Deus. Inclusive seu marido e sua esposa, é de Deus. E se é de Deus, nós temos que administrar
para o reino de Deus. A sua casa é de Deus, administre para o reino de Deus. Por isso que hoje eu tenho uma célula na minha casa. O meu carro não é meu, meu carro é de Deus. Por isso que hoje eu trago e levo pessoas para a igreja, porque o carro é de Deus, não é meu. Amém? E aqui, amados, a esposa que era uma bênção que Deus deu para Adão, acabou se tornando o quê? Pedra de tropeço. Esposa é uma bênção? É uma bênção. Marido é uma bênção? É uma bênção. Mas a palavra de Deus diz que você não deve amar mais a eles do que o próprio Deus, porque você vai se tornar o quê? Idólatra. Porque você vai colocar os pés pelas mãos, e Deus não quer isso não. Filhos são uma bênção ou maldição? Filho é bênção ou não? Filhos são uma bênção do Senhor. Lá em Salmo 127 diz: quando seus filhos, eles são herança do Senhor, o fruto do ventre é um presente de Deus, porém eles podem sim se tornar maldição. Os seus filhos podem se tornar maldição. Eu queria que os irmãos abrissem aí 1 Samuel 2. 1 Samuel 2, versículo 27. Aqui nós vamos ler aqui a história de Eli, do sacerdote Eli, que perdeu o sacerdócio por causa dos seus filhos. 1 Samuel 2, versículo 27. Glória a Deus, quem está entendendo a palavra? Cuidar o horário aqui. Então, chegando um homem de Deus à cidade, foi falar com Eli e profetizou: assim diz o Senhor: porventura não me revelei claramente a família de teu pai, quando eles ainda estavam no Egito, sob o domínio de Faraó? Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel, para ser o meu sacerdote entre o povo, para ministrar no meu altar, para queimar o meu incenso, e para trazer o colete sacerdotal diante de mim sem mácula. E concedi todas as ofertas queimadas dos israelitas à família de teu pai. Ora, por qual motivo então pisais e zombais do meu sacrifício e da minha oferta, que ordenei expressamente fossem celebradas na minha habitação? Porque honras teus filhos mais do que a minha pessoa. Repita comigo: porque honra mais teus filhos do que a minha pessoa, permitindo-os engordar com os glutões, com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel, o meu povo? Portanto, Javé, o Deus de Israel, declara solenemente: prometi à tua família e linhagem de teu pai, que ministrariam diante de mim para sempre. Entretanto, agora o Senhor declara: longe de mim tal propósito. Ora, honrarei que me oferecem honra, mas aqueles que me desprezam igualmente serão tratados com desprezo. É chegada a hora, portanto, em que aniquilarei o teu poder e a força da família de teu pai, como se decepa um braço, e jamais haverá algum idoso na tua família, e contemplarás aflição na minha habitação. Apesar de toda a prosperidade que trarei sobre Israel, não haverá pessoas que alcancem a idade avançada. E aquele de tua linhagem, a que eu não destruir no meu altar, ficará apenas para consumir os teus olhos de lágrimas, lamento e te provocar tristeza. E todos os descendentes morrerão no auge da vida. Ao que acontecer com os teus filhos, Ofni e Finéias, será um sinal para ti: ambos morrerão no mesmo dia. Em seguida escolherei e levantarei para mim mesmo um sacerdote fiel, que agirá de acordo com o meu coração e o meu pensamento. Eu lhe edificarei uma família duradoura, e ele ministrará para sempre diante do meu rei ungido. Amém? O que aconteceu com Eli? Eli foi escolhido como sacerdote de Deus para toda a eternidade. Toda a linhagem de Eli seria sacerdote de Deus. Só que o que aconteceu? Eli honrou mais aos seus filhos do que o próprio Deus. Os filhos de Eli começaram o quê? A roubar das ofertas, a comer o melhor.
E Eli, para não magoar os bichinhos, não corrigiu os seus filhos. Ou seja, como a palavra de Deus diz, honrou mais os seus filhos do que o próprio Deus. Aí nós vemos tudo o que aconteceu aqui. A palavra de Deus diz que a família toda de Eli foi dizimada. Não restou ninguém. Deus dizimou toda a linhagem de Eli. A palavra de Deus diz que ninguém chegaria à velhice, todos iriam morrer. Por quê? Simplesmente porque honrou mais o filho deles do que a Deus. Aí eu pergunto para você, mamãe, papai, você tem honrado mais os seus filhos do que o próprio Deus? Por que muitas vezes a gente não consegue andar em vitória? Porque muitas vezes nossos filhos se tornam nossos ídolos. E isso infelizmente é muito comum. Não, eu não posso ir por causa do meu filho, eu não posso ir na igreja por causa do meu filho, eu não posso cuidar porque eu tenho que cuidar do fulano, cuidar do peltrano. E o que aconteceu? Até hoje nunca mais conseguiram voltar aos pés do Senhor. Ou seja, honraram mais os seus filhos do que a Deus. Honraram mais os seus filhos do que a Deus. Filhos são uma bênção, e nós temos aqui exemplos maravilhosos aqui na igreja. Eu já vi, por exemplo, o pastor Durval vindo numa reunião de homens aqui, com os filhos com febre, mas ele não deixava de vir aqui. E Deus honrou a fé dele. Me lembro uma vez que o Danielzinho era bem pequenininho, estava com febre, e mesmo assim ele veio para a reunião de homens, trouxe o menino com febre aqui, ele deu um remedinho ali, deu 5 minutos, o guri já estava bom. Talvez se ele tivesse ficado em casa, o guri ficaria não sei quanto tempo com febre, mas Deus honrou a fé dele. Por quê? Porque ele valorizou mais a Deus do que os filhos. Temos que amar nossos filhos? Amém! Mas não podemos honrar mais os nossos filhos do que o próprio Deus. Trabalho é bênção ou maldição? Mas ele pode se tornar uma maldição. Trabalho é uma bênção de Deus. Em vários trechos da Bíblia, Deus fala e nos exorta a trabalhar. A palavra de Deus, se a gente for lá em Apocalipse, os preguiçosos são os primeiros a ir para o inferno. Os preguiçosos são os primeiros a ir para o inferno. Deus não gosta de preguiçosos, não. Trabalho é uma bênção. Deus quer que nós viemos trabalhar, mas só que quando o nosso trabalho começa a atrapalhar o nosso relacionamento com Deus, já começa a se tornar maldição. Quando você não tem mais tempo de orar, quando você não tem mais tempo de ter um TSD de qualidade, não é orar 15 minutos não, TSD de qualidade, o seu trabalho começa a se tornar o quê? Uma maldição. Aí eu pergunto, o seu trabalho tem sido uma bênção ou maldição? Aqui em 1 Reis 9:19, não precisa abrir, nós temos um exemplo de Elias, né? Na verdade o exemplo de Eliseu, quando Elias joga a capa em cima de Eliseu, o que Eliseu faz? Eliseu o quê? Ele arava a terra com bois. Aí quando Elias colocou a capa sobre Eliseu, ou seja, quando estava chamando ele para ser discípulo de Elias, o que Eliseu faz? Ele vai lá, ele pega a carroça dele, quebra, bota fogo, mata os bois e bota para assar, porque ele sabia que para lá ele não ia voltar mais. A partir daquele momento ele largava o serviço dele, a partir daquele momento ele ia seguir Elias. A partir daquele momento Eliseu diz, o meu trabalho agora, tchau, agora eu vou seguir a Deus. Aí eu pergunto para você, quais são as carroças que precisam ser queimadas na sua vida? Quais são as carroças que você não tem, que tem impedido você de seguir o caminho de Deus, a vontade de Deus? Aqui 1 Reis 19:19 diz assim, Elias partiu rapidamente dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que arava com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a 12ª. Elias se aproximou, Eliseu lançou sua capa sobre ele. Então, deixando os bois, Eliseu correu até Elias e rogou, deixa-me abraçar e dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu, vai e volta depressa. Lembra-te do que fiz contigo. Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e serviu ao povo. E eles todos comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se seu assistente e aprendiz. Ou seja, quando Deus chamou Eliseu, ele não pensou 2 vezes. Ele pegou os bois, matou, botou fogo nas carroças e falou, a partir de agora é com Deus, a partir de agora, tchau. Será que você teria coragem de fazer isso?
Será que você teria coragem de largar o teu trabalho se Deus te chamasse? Será que você teria coragem de queimar as carroças? Será que você teria coragem de largar o barco como Pedro largou? Deixa esse barco aí, agora eu vou seguir a Deus. Se nós não conseguimos fazer isso, amado, é porque ainda o nosso trabalho não é uma bênção. Amém? Glória a Deus. Prosperidade financeira é bênção ou maldição? É bênção. Mas se o dinheiro se tornar o seu Deus. Lembra do jovem rico? Lembra do jovem rico? O jovem rico chegou para Jesus e perguntou: mestre, bom mestre, como faço para ser salvo? Aí Jesus falou, né? Não matarás, não roubarás. Aí ele, né? Mas tudo isso faço desde a minha mocidade, o que mais me falta? Aí Jesus, já que tu está perguntando, vende tudo que tens, dá para os pobres e me segue. O que aconteceu com o jovem rico? Ficou triste e foi embora. O quê? O que significa isso? O dinheiro se tornou maldição. O que aconteceu com Barnabé? Agora um exemplo positivo. Barnabé, quando soube e entendeu que era o reino de Deus, o que ele fez? Ele pegou a herdade que ele tinha, terras em Chipre, que eram valiosas naquela época, vendeu e entregou tudo aos pés dos apóstolos. Ninguém mandou ele fazer isso. Ele fez isso porque ele quis. Ele vendeu tudo que tinha e entregou aos pés dos apóstolos. Ele entendeu de que o reino de Deus era muito maior. Eu não estou pregando aqui a pobreza, não. Eu não estou pregando aqui tristeza. Eu não estou pregando aqui vagabundagem. Eu estou dizendo que busque primeiro a Deus. Busque primeiro a Deus. Deus, Ele está pronto para te dar tudo aquilo que você estiver pronto para devolver para Ele quando Ele te pedir. Você está entendendo? Deus, Ele está pronto para te dar tudo aquilo que você estiver pronto para devolver para Ele quando Ele te pedir. O que aconteceu com Abraão? Isaac não era uma bênção para Abraão? O único filho que ele não conseguia ter filho? A bênção não era Isaac? Sim ou não? Isaac deu uma bênção para Abraão. Deus deu uma bênção para Abraão, deu Isaac. Só que chegou um momento que Deus diz assim: ei, sacrifica o teu filho. Sacrifica teu único filho. Para ver o que Deus queria ver, onde estava o coração de Abraão. Abraão, no coração, sacrificou Isaac. Pode não ter feito fisicamente, mas no coração, Abraão já tinha entregue Isaac para Deus. Amém? Glória a Deus. Ter dinheiro não é pecado nem maldição, mas o amor a ele sim. O amor ao dinheiro sim. Famílias se destroem por causa de herança. Quem já viu isso? Eu já vi. Irmãos que brigam por causa de pedaço de terra. Irmãos que deixam do seu relacionamento fraternal, de amor uns com os outros, por causa de dinheiro. Isso é o quê? Amar mais a bênção do que a Deus. Valorizar mais o dinheiro do que o relacionamento. Eu tenho umas terras lá no sul, não é muita coisa. Eu tenho umas terras lá, né? Em português correto. Lá no Rio Grande do Sul, mas tá os meus irmãos cuidando lá, nem sei o que estão fazendo, se vão vender, se não vão vender, não estou nem aí. Fiquem lá com terra, eu não quero ficar com terra. Eu quero continuar amando os meus irmãos, eu quero continuar de bem com os meus irmãos, porque o meu relacionamento com eles é maior do que qualquer pedaço de terra. Porque o amor que eu devo ter a eles é maior do que qualquer dinheiro, do que qualquer coisa. E muitas vezes nós brigamos por causa de 50 reais. Muitas vezes você fica de mal por causa de 10 reais, de 5 reais. Uma vez eu vi uma menina brigar com outra por causa de 10 centavos, gente. Pelo amor de Deus. O que é isso? O que é isso, amados? E Deus tem bênção financeira para cada um de nós. Mas nós não podemos o que? Amar mais o dinheiro do que nós. Do que Deus. A palavra de Deus diz em 1 Timóteo 6,10: porque o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. E por causa dessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se atormentam em meio a muitos sofrimentos. Se ser rico fosse pecado, Salomão, então, por que Deus abençoou tanto Salomão?
Amados, nós temos que estar pronto para receber as bênçãos de Deus. Quem quer receber a bênção de Deus aqui? E por que muitas vezes a gente não recebe? Por misericórdia de Deus. Porque Ele conhece a peça que você é. Porque muitas vezes Deus nos abençoa porque Ele sabe a porcaria que a gente é. Muitas vezes Deus quer nos abençoar, mas sabe que muitas vezes aquela bênção vai fazer você se perder. Eu não sei o que seria o Leandro com 10 milhões na conta. Eu não sei. Talvez seja um livramento de Deus hoje eu não ter muito dinheiro na conta. Ter só 5 milhões, né? Não ter 10. Eu não sei. Então, amados, eu e você nessa noite, nós temos que entender o quê? Que Deus é um Deus de bênção. Que Deus é um Deus que ama abençoar o seu povo. Mas que Deus não quer perder você por causa da bênção. Quem é pai e quem é mãe sabe. Você não pode dar tudo que seus filhos querem, porque você vai acabar perdendo eles. Às vezes você até tem condições de dar, mas a gente sabe, se você dá, você vai acabar perdendo seus filhos. A Leandra está me pedindo um celular faz tempo. Eu falei, pode esquecer. Celular para você só a partir dos 14 anos e olhe lá. É porque eu sou um cara mau? É porque eu não quero perder ela. Porque eu sei que ela não tem maturidade para ter um celular com internet. E a mesma coisa assim Deus. Por que você não tem 5 milhões na conta hoje? Porque Deus sabe que você ainda não tem maturidade para ter 5 milhões na conta. Por que Deus muitas vezes não te deu um marido ainda? Porque Deus sabe que você ainda não tem maturidade para ter marido. Então vamos ser espertos, inteligentes. Vamos pedir o quê? Discernimento, preparação de Deus para receber as bênçãos de Deus. E muitas vezes a gente não pede preparação, a gente não pede amadurecimento, a gente pede as bênçãos. O que acontece? Às vezes por insistência, como a palavra que o pastor pregou domingo, insistindo, vai lá, Deus, então tá, toma aí, cara, toma aí. Mas o que muitas vezes acontece? A pessoa se perde. Já vi pessoas se perderem do evangelho por causa de trabalho, já vi as pessoas se perderem no evangelho por causa de filho, já vi as pessoas se perderem no evangelho por causa de marido, por causa de esposa. E não é isso que Deus quer. Deus quer te abençoar? Sim. Deus quer encher a tua conta de dinheiro? Glória a Deus, Ele é o Deus do ouro e da prata. Mas primeiro nós precisamos estar o quê? Capacitados para receber as bênçãos de Deus, para que eles não se tornem maldição, e sim, verdadeiramente bênção. Deus quer te dar uma casa? Quer. Mas aí eu pergunto, você vai usar essa casa para Ele? Você vai ter uma célula na sua casa? Deus quer te dar um carro, mas você está pronto para dar carona para o seu irmão para ir na igreja, ou você vai reclamar? Você vai dizer, os irmãos vão sujar o tapete do carro? Amém? Glória a Deus. Quem quer receber a bênção de Deus aqui? Quem que está preparado para receber as bênçãos de Deus? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Queremos, Senhor, que as suas bênçãos, Pai, sejam verdadeiramente bênçãos, e que nós venhamos olhar para o Senhor, e não para o que o Senhor tem nos dado. Muitas vezes, amados, nós ficamos olhando apenas para as mãos de Jesus. Muitas vezes enxergamos Deus apenas nas suas mãos, queremos só ver as mãos de Deus. Mas primeiramente, amados, nós temos que buscar os pés do Senhor Jesus, e não as mãos. No momento que nós buscamos os pés do Senhor Jesus, Deus nos abençoa. Pai, em nome de Jesus, está aqui tua igreja, Deus. E muitas vezes, Pai, eu também, Pai, nós temos cometido esse pecado tão sério contra o Senhor. Idolatramos as coisas, idolatramos filhos, idolatramos dinheiro, idolatramos trabalho. Pai, muitas vezes, Pai, nós não damos o tempo de qualidade que o Senhor merece, a atenção que o Senhor merece, Pai, porque o nosso trabalho nos toma, nos consome, porque os nossos filhos nos consomem, porque eu tenho que estudar, porque eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, e muitas vezes esquecemos que o Senhor é o dono das bênçãos, que é o Senhor que nos dá, que tudo que nós temos, Pai, em nome de Jesus, tudo que nós podemos tocar, foi o Senhor que nos deu, foi o Senhor que permitiu, Senhor, em nome de Jesus. Pai, que nós venhamos olhar para o Senhor e não olhar para o que o Senhor nos dá. Pai, em nome de Jesus, que nós venhamos, Pai, te buscar verdadeiramente, que nós venhamos, Deus,
ter, Pai, prioridade, Pai, nos colocar nos Teus pés, nos humilhar na Tua presença, Deus, em nome de Jesus, e não ficar olhando só para as Suas mãos, não, Deus. Pai, nos abre o nosso coração, Pai, em nome de Jesus, que nós venhamos Te buscar, que nós venhamos ter um tempo de qualidade com o Senhor, separar um tempo diário, Pai, para ter um relacionamento com o Senhor, para ler a Tua palavra, para orar, para adorar, Senhor, em nome de Jesus, para simplesmente contemplar, Deus, em nome de Jesus, a Tua criação. Pai, muda o nosso coração, nos dá, Deus, um coração, em nome de Jesus, de carne. Tira muitas vezes esse coração de pedra, que só pensa no eu, no agora. Deus, em nome de Jesus, toma a Tua igreja nessa noite, que nós venhamos estar preparados, Senhor, para receber o que o Senhor tem para nos dar, preparados, com o coração ligado no Senhor, Deus. Em nome de Jesus, nos toma nessa noite, em nome de Jesus, que nós venhamos estar com a mente renovada, que nós venhamos, Pai, em nome de Jesus, se perguntar cada dia, todos os dias: Senhor, o que o Senhor quer de mim hoje? O que o Senhor quer que eu faça hoje? O que o Senhor quer que eu cuide hoje? Quem o Senhor quer que eu ligue hoje, Pai? Quem que o Senhor quer que eu pegue hoje, dê carona, que eu ajude, Deus, em nome de Jesus. Pai, nos ajuda, Pai. Nos ajuda a ser verdadeiramente cristãos, e não simplesmente frequentadores de igreja. Pai, em nome de Jesus, é o que nós Te pedimos. Não estamos aqui Te pedindo dinheiro, nem ouro, nem prata. Estamos Te pedindo, Senhor, a Tua misericórdia e o discernimento, Pai. Em nome de Jesus, a mente de Cristo. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus.